parte da igreja provavelmente tem conhecimento de que eu tirei 30 anos de serviço militar na corporação, na Polícia Militar do Estado de São Paulo. E a grande preocupação que sempre nós tínhamos é com relação à segurança. A segurança do cidadão, prestar um bom serviço, diminuição da criminalidade. E, inclusive, várias pessoas nos ligavam ali onde trabalhávamos para que antes de comprar um imóvel, até mesmo alugar, eles perguntavam a questão da região, qual era mais segura, qual região era menos problemática no que diz respeito à criminalidade. Assim sendo, todos estão muito preocupados com a sua segurança, e já faz 10 anos que eu me aposentei, e não mudou. A preocupação de cada um de nós é a segurança. Podemos estar preocupados com outras áreas, mas a segurança ela é primordial. Ela é primordial. Mas, no decorrer da vida, eu também percebi que a segurança não é uma questão somente da minha pessoa física. Mas, por exemplo, ao você fazer um trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC, quem fez sabe, um medo que nós temos de fazer a apresentação. As nossas ideias serem questionadas. E como que nós vamos defender aquela ideia, mesmo que com base em bibliografias, em outras pessoas que pensaram a mesma coisa? Sempre terá um dedo levantando para nos questionar. E aí nós começamos a pensar que o medo não é só o físico. O medo também é um medo, uma área que se situa no que diz respeito à minha psique. Como é que eu me porto, como é que eu me vejo, como as pessoas me veem. E nós ficamos inseguros. Amanhã, provavelmente, muitos de vocês irão trabalhar e provavelmente amanhã, ao iniciar o expediente, terão grandes desafios e o medo toma conta de nós. Aliás, a falta de medo induz à imaturidade. O medo é algo que Deus nos colocou para que nós sejamos e partamos para uma vida mais madura e sadia nele. Assim sendo, meus irmãos, então fica a pergunta: pastor, como é que eu posso me sentir seguro em todas as áreas da minha vida? No que eu faço, no que as pessoas estão me olhando, a segurança física, a minha segurança no que diz respeito à minha psique, à minha mente. Como é que nós podemos nos sentir seguros? Peço que os irmãos abram as suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, a partir do verso 47. E faremos a leitura até o verso 56. Tendo um recorte desse texto, este capítulo 26 introduz uma nova narrativa. Capítulo 26. Já Jesus tratando dos seus últimos dias, aos quais ele já estava ciente, consciente, convicto. Ele sabia exatamente o que veio fazer. E o capítulo 26, então, introduz a narrativa dos últimos momentos, nos últimos dias de Cristo. Até porque o próprio capítulo 26 diz que o texto, tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Os irmãos estão entendendo a narrativa agora de Mateus? Agora vai iniciar a narrativa mostrando aos discípulos os últimos dias de Cristo Jesus e o intuito e objetivo para o qual Cristo Jesus veio: morrer crucificado.
Esse estava muito na mente de Cristo Jesus. O texto vai discorrer e entra então a ceia, o dia da Páscoa, o momento da Páscoa, aqueles dias corridos da Páscoa. E na Páscoa, então, Jesus revela o traidor. Após isso, o traidor, ele sai e vai, então, intentar um plano contra a vida de Cristo. Cristo, então, chama os seus discípulos para orar com ele. Já na mente de Cristo Jesus, irmãos, não podemos perder isso de vista. Jesus Cristo já estava mostrando para os seus discípulos: eu estou indo para a crucificação. Eu quero que vocês entendam isso. Os discípulos, portanto, eles não estavam entendendo a real situação de Jesus Cristo. Não passava pela cabeça deles. Eles eram judeus, e na cultura judaica isso era algo irreal. Ainda que pudessem ter no Antigo Testamento, na Torá, a ideia de que o Messias viria. Porém, os discípulos não estavam compreendendo isso. Era uma contracultura para eles. Jesus explica para eles durante a ceia. Jesus vai até o Getsemane e fala: orem comigo. Enquanto eles oravam, Jesus, então, ele é preso. Então acompanhe a leitura a partir do verso 47. Falava ele ainda, quem? Cristo. E eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento disse Jesus às multidões: saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador? Todos os dias no templo eu me assentara convosco ensinando, e não me prendestes. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Meus irmãos, o lugar mais seguro que nós podemos nos encontrar é sempre estar no centro da vontade do Senhor. Independente de onde você more, independente do seu trabalho, independente da sua família, independente do seu intelecto, o lugar mais seguro do mundo é estar no centro da vontade do Senhor. Se os irmãos prestarem atenção ao contexto imediatamente anterior, perceberão que por 2 vezes Jesus Cristo faz a seguinte afirmação: que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Os irmãos entenderam a segurança de Jesus Cristo? Ele estava seguro por conta da missão que ele tinha. Era algo que nada e ninguém poderia, de alguma forma, por mais sutil que fosse, abalar essa segurança do Senhor Jesus. Não tinha. A vontade do Senhor deveria, de toda e qualquer forma, ser cumprida em Cristo Jesus. Por isso, a nossa segurança, a minha e a sua,
não está baseada no que temos, no que possuímos, mas na nossa missão que recebemos. Qual a missão que eu recebi? Qual a missão de como igreja eu recebi? Amanhã é segunda-feira, você vai trabalhar, você estará diante da sua família, diante dos seus amigos. Mas a ideia é, eu estou trabalhando, não é a minha missão trabalhar. A minha missão é fazer a vontade do meu Pai. E essa vontade vem também por meio do trabalho. Eu tenho que fazer a vontade do Pai. A segurança que temos é essa. Jesus veio para salvar, veio para morrer, veio para se entregar. E nada pôde tirar Jesus desse propósito. Nada e ninguém. Jesus não veio para nos dar um bom emprego. Jesus não veio para nos dar saúde. Jesus não veio para essas coisas, irmãos, ainda que tenhamos e sejamos gratos a Ele. Mas Ele não morreu por isso. Ele não morreu para o nosso bem-estar. Ele não morreu para que tenhamos casa. Ele não morreu por qualquer outra coisa. Jesus morreu apenas por uma questão, para nos dar a vida eterna. E para isso Ele fez o que tinha que ser feito para cumprir essa missão. Era isso que trazia segurança para o Senhor. E hoje, como crentes no Senhor, qual é a minha missão? Fazer o nome dEle conhecido. Há um irmão que ele não para em emprego. Aí você olha assim, precisa de aconselhamento, né? Mas ele faz de propósito, ele fala, olha, eu sei a minha missão. Eu trabalho um tempo, evangelizo, depois eu saio e vou trabalhar em outro lugar para evangelizar. É a cabeça dele. Ele não tem outra missão. A ideia dele, eu preciso falar desse Cristo. Eu preciso que as pessoas conheçam o Senhor. Eu preciso fazer o nome dele glorificado. Nem que eu tenha que trabalhar pouco em cada uma das empresas que eu vá. Mas eu careço, eu preciso, porque eu tenho uma missão. Fazer o nome do Senhor conhecido. Fazer o nome do Senhor glorificado na minha vida. Se os irmãos entenderam isso, então Cristo, Ele só veio para fazer isso por nós. A partir daí, cabe a nós apenas algo, é agradecê-lo e louvá-lo pela nossa grande salvação. Ponto. Mais nada. Porém, o texto do recorte aqui, meus irmãos, vai nos mostrar que não é bem assim. Não é bem assim. Porque ainda que eu tenha essa missão de fazer o nome do Senhor conhecido, eu tenho a minha vida. Vocês têm a vida de vocês. A família de vocês, o casamento de vocês, os filhos de vocês, os pais de vocês. E o texto nos ensina então. Mateus, ele vem discorrendo no seu evangelho, na sua narrativa. E agora a cabeça de Mateus, tanto para os discípulos da época, como para nós hoje, é realmente fortalecer a nossa fé no Cristo que morreu e foi crucificado para a minha salvação. Ponto. E essa tem sido a minha oração, acreditem em mim. Porque hoje nós saímos de nossa casa, cada um, pela graça de Deus, tem a sua casa. Provavelmente alguns, nesse frio, têm um ar-condicionado quente e frio. Quando você sai para vir à igreja, você adentra a um veículo que Deus, pela graça, te deu. Pelo que vejo, a grande maioria daqui tem. Ao entrar no carro, eu percebo que provavelmente os nossos carros também têm ar-condicionado. Nesse frio é só ligar o ar. Veja o conforto que nós temos. E nós atribuímos isso a Cristo, e não está errado. A pergunta é, e se isso for nos tirado? E se isso for nos tirado? E se amanhã eu tiver que me desfazer de alguns bens? E se amanhã eu ficar enfermo
a ponto de alguém enxergar a mim e dizer, não tem mais o que fazer. É só agora a medicação para você ter uma qualidade de vida até que o Senhor te recolha. Os irmãos entendem como a nossa cultura, e da época também, é a mesma coisa? É por isso que nós somos inseguros. É por isso que nós somos inseguros. Primeira coisa, meus irmãos, que se nós entendermos a missão que Cristo nos deu, apesar de convivermos com as pessoas que amam a Deus e aqueles que não amam a Deus, nós não arredaremos pé dessa missão. Percebam o texto. Jesus estava ali, orando com seus discípulos. Quem chega? Judas. O traidor. Que foi também discípulo e apóstolo do Senhor Jesus entre os 12. O texto fala, e Judas, um dos 12. Mateus faz questão de colocar isso aqui. Ele poderia omitir esse dado, porque todos sabem, mas ele fez questão de mostrar. Meus irmãos, a segurança que eu e você devemos ter é a tal ponto de que ainda que nós venhamos a conviver, que é inevitável, entre crentes e incrédulos, ou aqueles que não amam a Deus, nós não arredaremos dos pés da nossa missão. Mas vocês já perceberam como nós somos volúveis? Depende do ambiente, depende das pessoas. Se eu tenho aceitação, se eu não tenho aceitação. A nossa missão, que é fazer o nome do Senhor ser exaltado e glorificado, ela está hoje à mercê das circunstâncias à nossa volta. Aqui Judas trouxe uma multidão. Segundo outros evangelhos, diz que tinham até guardas do templo, guardas romanos, para prenderem a Jesus Cristo. Viver com a missão muito clara vai nos fazer ter a segurança necessária de viver por essa missão, ou melhor, morrer por essa missão. Desde Gênesis, duas culturas se formaram, uma que ama a Deus e uma que odeia a Deus. É inevitável que nós não vivamos em meio aos filhos de Caim. É inevitável. É inevitável que na sua casa, segundo Cristo mesmo disse, que ele veio dividir famílias, pais, mães. É inevitável. É inevitável que amanhã, ao você acordar e trabalhar, você vai encontrar com pessoas que não amam a Deus. É inevitável também que até mesmo na igreja, assim como Pedro não entendeu, pessoas não compreenderão a missão que a igreja tem, que você assimilou com assertividade. É por isso que, se nós não tivermos clara a nossa missão, nós ficaremos indecisos, inseguros. Eu tenho que fazer o nome do Senhor ser glorificado, porque a missão dele foi morrer por mim, e ele já o fez. Cabe a mim agora glorificá-lo com a minha vida. Se não entendermos isso, meus irmãos, qualquer palpite, qualquer sugestão. Nesse período que eu fui visitar os parentes da minha esposa, estávamos assentados lá com outras pessoas, e um deles ficou sabendo da minha enfermidade. Conversou com a minha esposa, e depois a minha esposa, ele quer conversar com você. Eu fui. Ele disse, por que você não ora para a cura? Eu falei, não tem necessidade. Não, eu não aceito. Ele começou a contar a história dele. E, irmãos, a emoção vai trazendo, assim, questionamentos. Ele começou a narrar algumas coisas na vida dele que eu falei, poxa, interessante. E a pergunta é, por que não na minha?
Os irmãos vão perceber que a segurança que Cristo nos dá nos faz ficarmos atentos a exatamente para a própria missão que Ele nos deu. Se Ele, o Senhor, quiser curar, Ele vai curar Misael. Mas se Ele não quiser, Ele não vai nos curar. Não vai. E Ele não deixa de ser Deus. Eu sei que o papo teve uma hora que eu falei, olha, eu penso assim, você pensa assim, não tem mais diálogo, porque ele não se abriu para conversa. Ele não se abriu para conversa. Eu falei, não tenho o que falar mais para você. Mas eu confesso que a gente fica pensando em insinuações. Você não é crente? Por que você está dessa forma? Você não é crente? Por que você não está bem na empresa? Você não é crente porque é sua família. E sugestões propositais. E se você e eu não tivermos firmes na missão que Deus nos deu, irmão, irmã, é um passo para primeiro deixar a comunidade, como se isso resolvesse. Deixar a Bíblia, a oração ao Senhor, aos meios de graça que Deus nos deixou. Por isso que hoje estamos sendo peneirados. Qual é a sua missão? Você tem ciência disso? Se você tem, você sabe que amanhã, hoje nós temos o privilégio de conviver com crentes aqui. Falamos a mesma língua, não é verdade? Temos o mesmo Cristo. Mas e nos momentos que nós não estamos? E nos momentos mais difíceis, que só você e o Senhor estão ali duelando. Na mente, no raciocínio. Uma enfermidade, um filho. Uma questão séria. Como é que fica? Mas é interessante que o Senhor Jesus, por meio de Mateus, também nos afirma que ciente da missão, nos faz sérios e não nos distrairmos, até mesmo em questões espirituais que parece que temos direito. Eu vou explicar isso para os irmãos. Quando Pedro ele corta a orelha de Malco, o texto não fala o nome de Pedro, mas no outro evangelho fala, Jesus afirma assim, Pedrão, você acha que se eu quisesse eu não daria ordem para os anjos? Você acha? Você não acha, Pedro, que a sua atitude, ela por mais interessante, séria e com boa intenção, me tiraria da minha missão? Ainda que se eu quisesse suplicar ao Pai que mandasse 12 legiões de anjos, e cada legião 6.000 soldados romanos, então faça a multiplicação. Você acha que o Senhor não me mandaria? Meus irmãos, cumprir a missão, até mesmo em sugestões que parecem espirituais, podem nos distrair. Podem nos distrair. Hoje, frases como você é filho, você não é rei, mas é filho do rei, não é dono do mundo, mas é filho do dono. Irmãos, quem nunca entrou aqui em crise? Quando você vê igrejas que não pregam Cristo de forma genuína, que estão lotadas. Pastor Glauber, estão lotadas. Com sugestões motivacionais que são muito interessantes. Que você, se você buscar versículos bíblicos, você vai encontrar amparo em versículos bíblicos. Mas quando Pedro corta a orelha de Malco, é a humanidade de Pedro querendo defender Cristo, impedir Cristo de ir para a cruz, é a segunda vez, que ele não tinha entendido ainda.
Ele fala: você acha que a minha identidade qual é? Você acha que eu estou deixando de ser filho de Deus, o próprio Cristo, porque o que você esperava não está acontecendo? Pedro aguardava, junto com os discípulos, um novo governo em Israel. Um governo político, militar. Atos dos Apóstolos vai nos falar sobre isso, livro segundo o qual o pastor Glauber está expondo. Mas Pedro, você não está entendendo? Eu não deixei de ser filho de Deus, ainda que você esperasse um outro resultado. Meus irmãos, os resultados, hoje, com essa parafernália que está adentrando a nossa casa, é o que conta. É o que você tem, é o que você faz, os diplomas que você tem na parede. Os coaches estão explorando o mundo evangélico, estão ganhando dinheiro por isso. Porque o resultado é que conta. O resultado é que conta. E se nós não tivermos focado na missão que Deus nos deu, nós entraremos em crise. Até porque, meus irmãos, quando você estiver fazendo aquilo para o qual Deus o chamou, provavelmente você terá problema. Você terá problemas. É inevitável. É inevitável. Jesus disse a Pedro: Pedro, embainha a tua espada. Não é assim. Aliás, você usa da espada, você vai morrer pela espada. Você não vai morrer por mim. Você vai morrer por uma outra causa. E a gente vê os embates na internet, como hoje foi mencionado. Briga homéricas entre pastores, crentes. Para quem é o melhor, quem tem o melhor comentário, quem tem mais curtida, e assim sucessivamente. Ainda que haja, meus irmãos, coisas legítimas. Puxa, isso seria tão bom. Mas não é assim. Eu já recebi, vocês já receberam aquilo que Cristo já fez. E agora nós temos instrumentos e a própria pessoa de Cristo para viver uma vida nele. Ponto. Acabou. Eu tenho que fazer isso para a glória dele. Se vou ter resultados ou não, não cabe a mim. Porque aqui, o balde de água fria jogada nos apóstolos, Jesus vai preso. Agora acabou tudo. Os irmãos entendem? Porque se eles tivessem, de fato, compreendido a missão de Cristo Jesus, deveriam ali se juntar e orar ao Senhor, agradecer a Deus, está sendo cumprida a sua palavra. E hoje nós vimos o Rei indo para o Calvário. Muito embora o resultado aos olhos humanos não fosse aquele esperado. Por isso, sucesso, o que é sucesso? Ter sucesso hoje. O que um coach fala para nós? E nós somos tentados, irmãos, nós somos tentados. Nós somos tentados a todos os momentos, inclusive dentro da igreja. Nós somos tentados. Amanhã é segunda-feira, amanhã provavelmente alguns irmãos daqui, os problemas continuarão, as dores, Misael, pode ser que continuem. E o que nós fazemos? Porque o resultado, ele determina a minha missão? Não, é o contrário. E qual resultado vai dar? Eu não sei. Eu só sei que eu tenho uma missão. Só isso eu sei. Tanto é que hoje, também pela manhã, nós somos lembrados que o Evangelho, ele distingue os crentes e aqueles que não são. E o mesmo Evangelho opera isso. Paulo escreve, olha, nós somos o bom perfume de Cristo, tanto para os que se perdem, como para os que são salvos. O Evangelho, ele é pregado. Alguns serão
endurecido os corações. Alguns terão o coração endurecido. Não tem jeito. É assim. A descendência de Caim. E você está envolvido com a descendência de Caim, muito embora hoje nós estamos aqui com a descendência de Sete. Mas os filhos de Caim estão aí. E nós nos desanimamos, meus irmãos, nós nos desanimamos. Nós somos levados ao desânimo com algumas palavras, algumas comparações. Podem perceber como nós desanimamos. Parece que a gente fica abalado em ouvir determinadas coisas. Eu vou confessar uma coisa aos irmãos. Quando eu tive um encontro com Cristo, antes, eu era da turma. Eu era da turma. E pense o que a turma fazia. Após a minha conversão, eu fui excluído da turma. Eu tentava me achegar. Pergunta para mim, o senhor ficou abalado? Sim, fiquei. Rejeição. Imaturidade. Imaturidade. Vai acontecer isso com você. Você não prestou atenção ainda? Preste atenção. E nós ficamos abalados, nós ficamos assim, com sentimentos. E aí chutamos tudo para o alto. A igreja parece que já não é a mesma coisa, a Bíblia não é a mesma coisa, o Deus da Bíblia já não é a mesma coisa. Porque o resultado, nós começamos a auferir, contabilizar. E não é isso que Deus nos chamou para fazer, muito menos para ser. Somos filhos do Deus vivo, chamados por Ele pela graça do Senhor, a qual Ele, pela missão dada pelo Pai, Ele cumpriu até o fim, a ponto de bradar, está pago, está consumado, não há mais nada que fazer, porque os meus filhos, de fato, aqueles que o Pai me dá, eu de maneira nenhuma lançarei fora, eles são meus. É o resultado, é isso que nós devemos nos jubilar, deveríamos nos alegrar. Ponto, eu sou do Senhor, o Senhor é meu. Mas ainda há uma força das pessoas à nossa volta que tentam de todas as formas abalar a missão que o Senhor nos deu. E aí há famílias, igrejas, pastores, liderança de igreja. Há uma influência muito grande no meio do povo de Deus. Jesus na cruz, ele foi zombado da seguinte forma: salvou tantos, salva a ti mesmo. Salva a ti mesmo. Era o momento do Senhor ali dar um espetáculo, um show. Descer da cruz, pegar a espada, eu sou. Nada disso ele fez. A ira toma conta de nós. Já perceberam isso? Como o crente é irado quando ele é contrariado? Eu e você ficamos irados, contrariados. Facilmente. Desanimados facilmente. É só acontecer alguma coisa. Parece que a igreja ela passa por fases. Eu sempre falava, agosto, setembro, já é uma defasagem. E você vai ver a vida das pessoas, é o cansaço, é o desânimo, é salário, é isso, é aquilo. Veja como as coisas, a nossa volta, ela dita quem somos. E não aquilo que a nossa identidade foi forjada em Cristo. Aqui não é nenhuma palavra, meus irmãos, de coach, para você, pelo contrário. Aliás, se você for fazer o que Cristo manda, provavelmente você passará por situações difíceis. É isso que o texto também nos ensina. É isso. E a força não está em você. Não adianta buscar. É no Senhor e na missão. Deus, o Senhor me deu essa missão. Por que eu estou renegando a ela? Por que eu estou desanimando? Porque uma palavra mal colocada ou de maneira proposital por alguém, mesmo sendo da igreja, me abala como me abala. Por quê? Qual é a razão? No fundo, nós não entendemos a missão.
E a cultura, meus irmãos, ela está aproveitando. A cultura anti-Deus está aproveitando esta infidelidade à missão para adentrar a igreja de uma maneira muito tranquila. Muito tranquila. Ela está tendo campo. Ela está, como dizem por aí, brechas, porque perdemos a ideia da missão que temos. E aí o que acontece conosco, se eu sou promovido, se eu não sou promovido, se eu sou elogiado, se eu não sou elogiado. E aí a minha vida cristã fica com base naquilo que falam para mim ou de mim, e não a missão que Deus me deu. Mas há uma terceira questão que o Senhor também, por meio de Mateus, nos ensina. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. A vontade do Senhor, ela é expressa. Por isso que não é algo psicológico aqui. Não é algo que você, eu inventamos. Não é algo que para nos dar ânimo pelo ânimo. Eu não sou animado pelo resultado que eu poderei perceber. Eu deveria ser animado por aquilo que já foi feito, Cristo Jesus. Por isso que incentivar pessoas, podem perceber, como nós incentivamos? Nós incentivamos vislumbrando, projetando algo para frente. Nós sempre fazemos isso, incentivamos as pessoas projetando algo para frente. Olha o que vai acontecer de bom, tá. Mas não deveria ser isso. Porque isso não pode não acontecer. Eu tenho que ser animado por aquilo que já aconteceu e que foi dito pelas Escrituras. Jesus Cristo morreu por mim. Morreu no Calvário, doando a sua vida por mim. Ele morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, está à destra do Pai, onde hoje eu tenho a minha segurança na missão que Ele mesmo me deu e me proporcionou como bênção para a vida. Eu não sou animado por aquilo que eu vá almejar, pelos resultados que eu posso projetar, aquilo que eu vou enxergar, mas eu sou animado por aquilo que Cristo já fez. E Ele disse um dia, está pago. Ele orou, e Jesus ele fez uma oração por nós, Igreja Batista Apacentar. Não rogo somente por estes, mas por aqueles que hão de crer em mim. Sabia que ele estava orando pela Igreja Batista Apacentar? Por você e por mim? Irmãos, ele também disse, eles não vão sair do mundo. Não tem como. Esse embate é inevitável. E Jesus disse que nós permaneceríamos vivendo aqui e agora. Em meio a esse mundo caído, vivendo num mundo dominado pelos filhos de Caim. Pelos filhos de Caim. E nós, filhos do Senhor, filhos de Sete, que vivemos uma cultura de missão. Esta é a minha missão. E não vai ser unanimidade a aceitação dessa missão. Não vai ser. Você não tem problema na sua casa? Você não tem problema com os seus? Marido, filhos, filhos com pais, avós, parentes. Eu louvo a Deus porque nas reuniões de oração aqui da IBA, todos pedem pelos seus familiares. Todos pedem pelos seus familiares. Mas ao pedirmos pelos nossos familiares, devemos estar prontos para a missão, para a influência que nós exercemos sobre eles. Por isso, meus irmãos, Jesus, ele disse, ele coloca a escritura aqui, não é algo que foi inventado pelo homem. A sua missão não é algo que é para te fazer animar pelos resultados. Não. A escritura disse, ele viria para morrer. E por meio da sua igreja, por meio do seu povo, outros conhecerão quem é o Cristo.
Se esse não for o objetivo nosso como igreja, e em particular de cada um dos membros da igreja, nós perdemos, nós ficaremos, meus irmãos, vulneráveis, totalmente vulneráveis. Você vai desanimar. Preste atenção, você vai desanimar. Se você for sincero, pense no seu desânimo. Aonde foi? É nas circunstâncias. Sempre são nas circunstâncias. Por que existe o aconselhamento bíblico? Para voltar a pensar na missão que nós temos. É exatamente isso. Culmina na glória do Senhor por meio da missão que Ele deu à igreja. Por isso que Paulo fala a Timóteo, olha, o bom soldado, ele não se preocupa com as coisas, ele quer agradar o seu comandante. Ele quer agradar o seu comandante. Quem foi militar aqui sabe que a nossa missão é exatamente essa. Se ele planejou errado, o problema é dele. Mas nós vamos agradar o comandante e fazer aquilo que ele mandou. E nós sabemos que o Senhor, o grande general, que é Cristo, ele não erra. Ele não erra. Ainda que possam pensar que os resultados sejam um desastre. Levaram, inclusive, os apóstolos à morte. Pregaram a palavra e morreram por causa de Cristo. Aos olhos humanos, derrota. Olha aí, tá vendo? Perdeu o emprego. Perdeu, a mulher foi embora, o marido foi embora, os filhos. Não é derrota. Pelo contrário. Fazer a vontade do Senhor pode ter esses resultados. Mas chegaremos um dia, como acabamos de cantar aqui no céu, e o Senhor falará a nós, bendito do meu Pai. O julgamento para galardão é se nós obedecemos ao Senhor, fizemos a vontade dEle, irmãos. Não é se você tem casa, se você é bonito, se é casado, solteiro. Não. Isso não entra na contabilidade. A contabilidade é, você fez a minha vontade. Senhor, mas eu não ganhei ninguém para Cristo, filho. Você, dona de casa, ficaria então sem nenhum galardão, né? Tomar conta dos filhos, do marido. A casa. Talvez não saia para pregar o evangelho, mas você está ali, na sua casa, ensinando seus filhos, servindo ao seu marido. É isso que a boa esposa faz, segundo a Bíblia. E ao chegar para falar com o Senhor, sabe o que Ele vai dizer para você? Serva boa e fiel. Serva boa e fiel. Senhor, mas você fez o que eu mandei você fazer, filho. A crise se instala entre mulheres, homens. Mas a missão é essa, eu quero fazer o nome do Senhor conhecido. Se vão conhecer, eu não posso dizer. Mas a minha missão eu quero cumprir. E pode ser que incrédulos e crentes tentem abalar essa ideia? Não. Ainda que coisas que aparentemente sejam espirituais possam me distrair e me levar à crise? Não. Por quê? Porque a minha base está no Senhor dos céus e da terra. E que deixou a sua palavra para que nós a estudássemos, para que nós continuemos a amar o Senhor. Amanhã, segunda-feira, amanhã, continue seguro no Senhor. A sua missão, a minha missão, é fazer o Senhor conhecido. E se tivermos essa missão, um dia chegaremos na presença do Senhor e Ele falará: servo bom e fiel, fizeste exatamente o que eu mandei. Fizeste exatamente o que eu mandei. Qual o resultado? Pode ser que nenhum, aos olhos humanos. Mas não tem prazer maior, meus irmãos, não tem prazer maior. Comecei com a vida militar, quero encerrar com a vida militar. Quando nós vamos para uma operação que é planejada e a operação transcorre como foi planejado, irmãos, é uma satisfação. Conseguimos o objetivo. E o crente tem que ter esse objetivo. E mesmo no leito, ele poder olhar para trás e dizer: cumpri a minha missão. O Senhor foi glorificado. O Senhor foi glorificado.
Irmãos, tenham a sua missão inabalável. Inabalável. Porque foi para isso que nós fomos chamados. Cada um de nós. E ensinemos outros também a fazer isso. E todo abalo emocional, no fundo, tem a ver com o nosso chamado, com a nossa missão. Você não foi chamado para ser feliz. Você foi chamado para servir. Você não foi chamado para se dar bem na vida. Você foi chamado para servir. E pode ser que servir não lhe traga felicidade. E, aliás, pode trazer transtornos para você. A missão do Senhor: fazer com que o seu nome seja conhecido e glorificado. Não vamos orar? Eu quero confessar aos irmãos, acreditem em mim, esta tem sido a minha oração, tem sido o meu pedido ao Senhor, de verdade. Tenho pensado em muitas coisas. Eu saio de casa, pego o meu carro, vou onde eu quero, tenho toda a liberdade do mundo. Eu sonhei um dia, eu não sei se eu falei para minha mulher, eu não sonho muito porque agora eu estou com um sono REM, né? Não é profundo, aquele negócio todo. Eu vou ter que pôr CPAP. Mas quando eu dormia bem, eu sonhava. E um dos sonhos, irmãos, eu acordei, por isso que eu não sei falar para os irmãos. Alguém falou para mim, ou eu negava a Cristo, ou eu seria enterrado vivo. Eu me apavorei, eu acordei. Então eu não sei se eu fui enterrado vivo. Eu não sei, mas isso mexeu muito comigo. Isso não vai acontecer aqui no Brasil. Mas eu fiquei imaginando isso. Porque servir ao Senhor como nós servimos, meus irmãos, e ainda assim com a dificuldade e desânimo que nós temos, é a minha oração. Por mim. Amanhã, o que pode acontecer? Podemos perder um ente querido. Podemos ficar doentes. Perder tudo. Isso pode abalar a nossa missão. Eu vi pastores, missionários. Não estou julgando, por favor. Não é julgamento aqui. São constatações, são fatos. Eu me coloquei diante do Senhor no lugar deles. Será que eu não faria a mesma coisa? Os apóstolos que morreram por Cristo. Teria eu, no lugar deles, negado a Jesus Cristo? Ou não? Missão. Tem que ferver sua cabeça hoje. Por favor, durma fervendo sua cabeça. Essa é a minha ideia. Porque a minha já está fervendo há muito tempo. Eu quero que a sua cabeça ferva. Traga sobre você crises. Porque é só assim que nós vamos entender a nossa missão de verdade. Os discípulos, até então, não estavam entendendo. Até a morte de Jesus Cristo, e ainda com Lucas dizendo que eles estavam ali. Ele falou que ia ressuscitar, não ressuscitou, no caminho de Emaús. Qual a diferença a nós? Para aqueles irmãos daquela época. O Senhor tenha misericórdia de mim. O Senhor tenha misericórdia de vocês. E amanhã, meus irmãos, hoje, ao acordar pela manhã, entenda sobre isso, reflita sobre isso. A minha missão é essa. Custe o que custar, eu vou viver por ela. E se preciso for, morrer por ela, ainda que isso possa não acontecer. Senhor, nos ajude, ó Deus, a pensar nessa missão. Fazer o teu nome conhecido, glorificado como salvo. Porque o Senhor cumpriu a sua. Meu Deus, e temos ouvido tantas vozes, tantas influências. Até mesmo, ó Deus, algumas frases de efeito, que colocados os versículos bíblicos, ó Deus, se torna tão desafiador para nós. Isso, ó Deus, tem nos tirado, tem nos distraído da verdadeira missão, que é fazer o teu nome conhecido. Porque tudo isso está na tua palavra. Não foi algo que brotou na nossa iniciativa, porque nem isso nós poderíamos fazer. Uma iniciativa como essa, nunca, Pai, nós teríamos. Mas nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos chamou. Nos chamou por uma missão, ó Deus, a qual mesmo o Senhor estipulou. E se o Senhor é quem nos dá o galardão, ó Deus, então, Senhor Jesus, eu posso descansar em Ti.
e fazer a missão, cumprir a missão para a qual o Senhor nos designou. Encoraje-nos, ó Deus, por favor, eu te suplico, em nome de Jesus Cristo, nos traga a coragem, Deus, de fazer o teu nome conhecido agora, Pai, aqui na cidade de Tremembé, para que, ó Deus, muitos daqueles, Pai, que ouvirem a tua palavra, independente, ó Deus, dos resultados, se irão de fato conhecer o Senhor ou não, mas que a tua igreja, a Igreja Batista Apacentar, possa cumprir o seu papel aqui nesta cidade. Usa-nos, ó Deus, para a glória do teu nome e nos ajude, ó Pai, desde a nossa família, no seio, ó Deus, da nossa casa, nossos filhos, os pais, maridos e esposas, a que vivamos, ó Deus, cumprindo a grande missão tão preciosa que o Senhor nos deu, fazer o Senhor conhecido. Obrigado, nós oramos em nome de Jesus. Amém.